Boa noite, senhores. Hoje, shiur número 27. Besiata de Ishmael, vamos voltar a algumas técnicas importantíssimas. Em nome do Rav Yitzhak Zilberstein Shlita, aqui ele tem um ponto impressionante, que é o seguinte. Lógico, quem de nós não quer chegar a um nível grande na sua tefilá? Quando nós mencionamos níveis altíssimos de uma reza, qual é a minha intenção? O que pode passar pela cabeça da pessoa quando nós falamos, olha, atinja é legal, é importante atingir um nível alto na sua tefilá. O que pode passar pela cabeça das pessoas? Então seria lógico, seria a princípio, conectado, concentração. Falamos tanto da kavaná, sim, da intenção que a pessoa olha para o sidur e várias coisas que falamos até então. Mas ele chama a atenção aqui de uma coisa, a princípio, tão simples que nós esquecemos de ressaltar que o caminho, usando esses caminhos, a pessoa sim atinge um nível altíssimo na sua tefilá. Então ele diz o seguinte, Dehainu shatfilá tieshayechet lo. A pessoa quando faz tefilá, quando ela reza, ela tem que sentir que a tefilá, que a reza, a pertence. Eu faço parte dela. De que forma? Então ele traz aqui, tem alguns pontos, mas ele cita aqui dois importantes. Beikar, chegar a esse nível qual é? Shemishtadelim lekarev et ha'inyanei atfila leolamenu aprati. Trazer, quando você, por exemplo, analisa um trecho da reza. Então, às vezes, precisa de uma explicação, um entendimento. Não chega a voar. Porque quando outra vez, na verdade é isso que eu queria enfatizar. Quando nós, talvez, vamos falar sobre níveis altos de reza. Então, a pessoa tem a entender que o quê? Vamos começar a viajar. Não é verdade? Então, ele fala, não. Pelo contrário, você trazer o exemplo que você está lendo para os dias de hoje, o cotidiano de hoje, na interpretação da tua tefilá, traz isso para os dias de hoje, eu já vou explicar, dar um exemplo aqui. Então ele fala, Shemishtadelim lekarev tanei tefilá, elamenu aprati, el hachaim hamiyomim shelanu. Não começa a falar coisas que ninguém entende o que é, ou de outras épocas. Apesar que sim, povo chama, a gente traz histórias, mas vadai que não tem nem comparação quando você traz uma história atual, que você se identifica. A tefilá também tem que ser assim, a reza também tem que ser assim. E aí automaticamente ele continua, só vou concluir esse parágrafo que o Rav traz, aí também se aplica nas necessidades que a pessoa tem. Realmente, as necessidades de lá atrás eram algumas, hoje são outras. Sim? Então aí ela sabe aplicar isso no que ele precisa, para ele saber aplicar isso na sua tefilá, seja pequena ou seja grande, não importa. Até mesmo as pequenas. E lógico, le'amim, ter fé em Hashem, que só Ele, hayachid shebekocho, o único, e não tem outro, lemale kol bakashatenu atom, que consegue me ouvir e me atender e resolver até o final o meu pedido. Só Hashem. Lógico, mas esse lógico tem que pôr em prática e tem que ter isso na mente na hora que faz tefilá, na hora que reza. Então eu vou trazer aqui um trecho, um pasuk de Teilim, Pehehet 85:8. De Teilim, que nós falamos isso no Odu, todos os dias de manhã, Shachrit. Harenu Hashem chazecha ve'esha'acha titelanu. Nós pedimos para Hashem, assim traz David Amelech Teilim, que nos mostre a sua bondade, Boreolam, nos mostre a sua bondade, e automaticamente nos salve, dá a salvação para nós. Quer dizer, Harenu Hashem chazecha, me mostre tua bondade, ve'esha'acha titelanu, e automaticamente me traz a salvação, Hashem. O que significa isso? Ele traz aqui uma mashal interessante de um pai que ele precisava viajar. Precisava viajar longe. As crianças iam ficar com a imã. Algumas crianças. E agora, como vai ser o controle da disciplina em casa, já que o pai viajou? Então o pai usou uma tática que muitos de nós podemos usar. Olha, eu vou viajar e aquele que se comportar, eu vou presentear. Eu vou trazer presente e eu vou dar presente para ele.
Agora, se a imã falar, a mamãe falar que você não mereceu, você vai perder o presente. Só o que a imã dizer que se comportou, vai ganhar presente. E a fé. E assim foi. O Balabait, o Abba, viajou e voltou. Todas as crianças se comportaram, menos um que aprontava e aprontou desastre, Shem Yishmor. Mas não deixava a imã em paz. O pai voltou de Chutz La'aretz. As crianças, lógico, foram correndo, fila. Aí cada um recebendo o que merece seu presente. E aquele que aprontava também está no meio da fila. E ele se fez e bobinho entrou lá na fila. Aí chegou a imã, opa, peraí, esse aqui não. Mas por que não? Esse aqui me deixou louca, não se comportou. Automaticamente essa criança começou a chorar. Pashut, assim se comporta. Começou a chorar e falou, Abba, eu entendo que você já trouxe os presentes. Pashut, você já trouxe. Você só esperou agora aqui a imã falar quem merece e não merece. Então, Pashut, certeza que o presente você trouxe. Tá bom, eu não mereço porque a imã está dizendo que eu continuei aprontando, não me comportei. Mas pelo menos me mostra. Me mostra o que você trouxe. Avarrak tireliotá, não termize. Só me mostra o que eu estou perdendo. O pai pensando o que ele fala, bom, vou te mostrar, olha aqui, estou te mostrando, está aqui. O que era, Rabotai? Um relógio super bonito, moderno, um relógio com marca tal. Os olhos da criança se iluminaram. Começou a chorar outra vez. Aí falou para o pai, Abba, tá bom, eu não mereço. Você me mostrou o relógio. Me deixa eu colocar 1 minuto só. Eu coloco, deixa eu ver como fica. Deixa eu ver como fica. Sim? O pai, que custa? Te mostrei. Você vai por uns 2 minutos, você vai ver se aí vai e depois vai me devolver. O pai deixou. Depois que está na mão, a criança outra vez começou a chorar. Certo? E suplicando ao pai, dizendo, Abba, por favor, meu pai querido, eu já estou vestindo ele. Olha que bonito que ele fica. Por favor, pelo amor de Deus, me deixa ficar com ele. Ele soube o que? Trabalhar o quê? Certo? Despertou o quê? A piedade do pai. Soube... A técnica, exatamente. Fala o Rav aqui, realmente, e o pai acabou liberando. Mas é bem Shelo, é o filho dele. Pashut. Fala o Rav, aqui é a mesma coisa, o Rav Zilberstein, nós com a Boreolam. Harenu Hashem Hasdecha. O que eu peço de Hashem? Hashem misericordioso. Bondade. Pashut. Fonte de todas as bênçãos. É o Chesed total de Hashem. A Koletová. Hashem, me mostra. Deixa eu ver. Me mostra teu Chesed. Me mostra. Areno Hashem Chazecha. Não mais que isso, só me mostra. Vem Boreolam mostrou. O que nós falamos? Veshachat telano. Por favor, agora me deixa experimentar essa bondade. Me traz essa salvação, esse Chesed. Que exemplo foi? Pashut, que nós conhecemos. O que eu expliquei? O Pasuk de David Amelech Alav Shalom de Teilim, Beruach Kodsho, Beruach HaKodesh, Benevuah. Tinha Kedushá no Pasuk, Vadai que sim, Teilim. E nós explicamos, trouxemos isso por uma interpretação o quê? Atual, que se entenda. Correto? Assim fala um ponto, Rav Zilberstein, muito importante. Outro ponto, ele continua, diz, se é assim, para eu fazer parte de mim essa tefilá, que daí é muito importante que a pessoa se acostume a rezar para Hashem, fora as 3 rezas obrigatórias, Shachrit, Mincha, diárias. Fora essas rezas, o que você necessite, como nós falamos aqui, instante, diário, não falta, né? Além das 3 tefilot, fale com Hashem. Usa esse tempo
que está a teu dispor, kama pe'amim bemalach hayom, andando, sentado, esperando, dirigindo, fala com Borei Olam o que você precise. E não só isso, ele fala aqui, uma coisa também importantíssima, diferente do que pode se pensar por aí. Se nós iríamos falar com qualquer rei, ou um rei importante, o presidente, qual for, nós iríamos usar palavras difíceis ou fáceis? Entre nós, iríamos pegar as mais não é verdade? Gastar. Ele vai lá saber, me explica como eu posso usar esse sinônimo. Falar difícil. Fala que o Rav, lo nachon. Fala a tua língua. Fala a tua língua em todos os sentidos. Lógico, com kavod, com pureza, língua limpa, tá? Mas o que você entenda, que você domine tua língua. Pachu, não fala difícil. Isso que ela fala, ele usa essa palavra, bemilim peshutot, vitchanel lifnei HaKadosh Baruch Hu be'omeg libo ve'yaneh. Falar às vezes até lashon hakodesh é difícil, então fala a tua língua, se é português, vai ser mais profundo no teu coração. Pode, deve. Então, conclui o Rav Zilberstein que כאשר אדם מרגיש תפילה שייכת לו, ou se ele usando esses patentes, ele sente que eu aplico isso dia a dia, constantemente, Borei Olam, por favor, preciso de uma vaga, está lotado, eu preciso que a fila rápida, que não tenha fila, ou que eu seja atendido, não sei, o que é? Sim, tudo tem que pedir para Hashem. Então, Shayechet Lo, pertence para mim a Tfilah, eu sinto que mais dentro, mais profundo da minha reza. Veu Omed Beninochut, ele se encontra presente. Eu estou presente porque preciso de mim. E eu estou mais presente na reza que eu faço. Viesh Lo Cheshek, tem mais vontade de continuar a rezar. O Belibou Rotzel Amot Kolam Tfilah. Automaticamente ele vai querer, eu estou sempre com Hashem. Seja onde estou, onde eu for, posso falar com o Borei Olam. No avião, em outro país, em outra cidade, onde for, fala com Hashem. Não estou sozinho. Até mesmo pessoas simples. E às vezes, não pessoas que entendam muito o que falam, mas se ela entende pelo menos essa reza que ela está dizendo, e está se direcionando a Avinu Shebashamayim para Borei Olam, é isso que Hashem quer, se direciona para mim. Ani Abba Shelcha, eu sou teu pai. Traz aqui uma história, o Rav Hizkiyahu Yosef Kalestein Shlita, filho do Rav Reuven Kalestein, alav shalom. Ele trouxe aqui uma história que nós já citamos aqui, eu só vou trazer ela bem rápida, o Zohar traz, mas tem continuação da história que ele vai citar aqui, que é a seguinte. Foi contado lá no Zohar que Rabbi Elazar, filho de Rabbi Shimon Bar Yochai, chegou para os amigos Chachamim Akedoshim, dizendo, vamos fazer um chesed, uma bondade, com um grande Chacham chamado Rabbi Yossi Difkiaim Niftar, que faleceu, e fazer a Tará, a pureza, como se Hebra Kadishá. Vamos nos ocupar, atender, tentar a levaiá, enterrar esse grande Chacham. Eles foram a esse Tanaim Akedoshim na casa de Rabbi Yossi. Na hora que eles iam entrar na casa dele, viram na porta a filha menor. E eles queriam entrar na casa, só que a filha menor falou, ninguém pode entrar. Como não? A gente quer ocupar do seu pai. Não, meu irmão está lá dentro, que também era pequeno, e me pediu para não deixar ninguém entrar. Olha aí quem estamos falando, de crianças. E está falando para Rabbi Elazar, filho de Rabbi Shimon Bar Yochai. Gigante, não é? Então eles observaram o que esse Yelet Katan, o que essa criança pequena ela estava fazendo. Diz lá o Zohar que ela estava em cima do pai, deitada em cima do pai. Pi al piv gufo shel gufo, que nem nós vimos o Navi, fez isso, Elisha. Estava assim.
Veu Boché, ele estava chorando a criança e dizendo o seguinte: Ribono shel olam, você escreveu na tua Torá a mitzvah de Shiluach HaKen, Shalach teishalach et haem, ve'et habanim tikach lach. Manda embora o quê? A imã. E os filhos você pega. Et imenu, nossa mãe você já pegou. Faz algum tempo. Órfãos de mãe. Et ha'aba, lifnei eladim, você quer pegar agora o pai? O nosso pai? Como é que você pode deixar eu e minha irmã órfãos, sem ninguém? Sem Abba, que o Abba ele tinha função no caso de pai e mãe. Nessa hora Rabbi Elazar ouviu e ele falou para os companheiros: não sei o que vai acontecer aqui, avalvadai, que algum milagre vai acontecer. Não existe, não existe que breque essas lágrimas dessa criança. A criança continuou chorando e de repente se ouviu que Rabbi Yossi chamou os Chachamim para entrarem no Zohar. E ele estava secando as lágrimas do filho. E ele falou para os Chachamim: saibam que eu já estava no Bedin Shel Mala, eu já estava lá em cima. E colocaram lá, Vechinu Sham Shalosh Meot Kisot, não sei o que é isso, 300 bancos, não sei o que é isso, cadeiras. Só que a lágrima do meu filho consegui expulsar essas cadeiras e me trouxeram de volta para a terra. Fala que o Rav Hizkiyahu Yosef Shlita, não estamos falando de Eliyahu Navi, não estamos falando de Elisha Navi, que reviveram, que ressuscitaram mortos. Estamos falando do quê? Lágrimas de criança. O Rav aqui, Kalesh Shlita, ele falou que ele contou essa história na primeira noite de Rosh Hashanah no Bet HaKnesset, para dar força de lágrimas e de pedidos em Rosh Hashanah. Quando terminou a derashá dele, se aproximou uma pessoa, um homem da Atzalá, de Eretz Israel, e falou para ele: o senhor contou uma história de mais de 2.500 anos atrás. Eu vou te contar uma história que aconteceu semana passada, na quinta passada. Yom Hamishi She'avar. O que aconteceu? Agora começa a história. Kibalnu bakashá odá, nós recebemos uma chamada de emergência, que um automóvel, Lo Alenu, ele estava indo de Beersheba para Yerucham e virou, capotou e Hashem Yishmor. Então, rapidamente solicitaram a Atzalá. Falou esse rapaz contando para o Rav Kalishten, eu estava longe, bem longe, não estava nem... Só que meu companheiro estava próximo, lá no sul de Beersheba para Yerucham. Então ele foi rápido. Só que ele estava com as filhas no carro. Falou: não importa, vou chegar até lá. Ele chegou até lá, ele viu o carro espatifado, destruído, virado. Se aproximou, ele viu uma mulher toda sangrando, desmaiada, perdendo sangue adoidado, legambre. Pelo que ele observou em Nisayon que ele tem, ou Hashem Yishmor, ou falta pouco. Ele observando melhor dentro, ele viu uma criança de 10 anos que estava bem do lado e estava acordada. Imediatamente pegou a criança e tirou ela do carro. A criança não queria sair, estava chorando, não queria ficar com a mãe. Ele pegou ele na força e colocou no carro dele com as filhas dele. E falou: cuidem dele, porque ele pensou, não tem nenhum motivo, Lo Alenu, da criança assistir a mãe partindo. Então, cuidem dela. Isso é instantes, Dakot. Ele voltou para o carro, para salvar, de repente dá para salvar alguma coisa. E ele viu que ela está perdendo muito sangue. E tentou fazer o que tem que ser feito. Só que, do outro lado, no carro, certo? O Yelet, a criança, não estava conformada. Estava desesperada. Então conseguiu vir correndo. E puxou o rapaz
da Tzalá, pedindo para ele, por favor, uma kippah. Eu quero uma kippah. Eu quero uma kippah. E o rapaz, salvando a imã, falou, o que você quer? Me deixa em paz. Eu quero uma kippah. Não tenho kippah. A kippah que eu tenho na cabeça. Não tem outra. Ele voltou correndo para o carro lá, das meninas. Não tinha kippah. Onde vai ter kippah? Acharam o quê? Uma fralda. Uma fralda de um bebê. E pegaram a fralda e colocaram na cabeça da criança. A criança foi até lá, se colocou perante essa cena terrível e falou, aqui diz que era uma criança que lo aleno parecia longe, não era Yehudi, mas tristemente muito afastada. Então não é que sabia falar Teilim ou alguma coisa. Então chegou e falou, Ima, ele Abba, eu não tenho pai. Ani ben Yachid, eu sou o único filho. Al terchile me'olam. Não vai embora desse mundo. E o pessoal da Tzalá fazendo as coisas, ouvindo ele falando isso. Certo? Ele contando aqui, só estava esperando realmente o médico chegar daqui uns instantes e fixar como chama? Óbito, e tchau. Passou 9 minutos. Chegou o Yelet, falou, Ima, me faz um favor, se você está viva, abre os olhos para mim. Diz a história lá, Benés, a moça abriu os olhos. Abriu os olhos. E ele falou, já íamos, o aleno cobria ela. E ela abriu os olhos. E aí, Baruch Hashem, demos continuação. E se salvou essa mulher alpines. Ele conta aqui que ele não muito se envolve depois do que acontece com quem atenderam, mas ele foram para o Bet Holim Soroka e ela conseguiu do estado gravíssimo para o estado Benoni, médio. Lo kashe Benoni. Então fala aqui, olha a força de lágrimas de uma criança. Ela não sabia rezar, totalmente afastada. O que saiu daqui? Uma tefilá, não? Do fundo do coração dela, com as palavras dela, com a língua dela. E da situação que ela chorou e que ela falou. O que nós vemos aqui? Uma forma sincera de fazer parte da tefilá e saber que está falando com Hashem. Agora, vocês vão dizer, então, precisa trazer uma tefilá, uma história trágica, não. Se nós estamos falando aqui, que é para pedir tudo para Hashem, vamos trazer outra história de outra criança. Outra criança. De uma criança que toda hora, sabe, todo mundo tem bicicleta e ela queria bicicleta também. Uma criança de 4 ou 5 anos. Só que o pai era um avrech, a situação não era tão fácil. E lá agora comprou uma bicicleta. Então, de tanto que ela pedia bicicleta, não deixava ele em paz. E o pai entendia que do dia a dia tem como viver, mas que agora de repente um gasto assim para uma bicicleta, não. Então chegou para a criança e falou, olha, eu sou teu pai, Baolam Hazeh. Sim, eu sou teu pai nesse mundo. Mas nós dois temos outro pai. Qual é? Boreolam. Então pegue para Bino Sheva Shamayim uma bicicleta. Morav Rabotai, o filho veio, posso pedir? Pode. Então antes de dormir, fazia Kriyat Shema, David Melech Israel Havekayam, Hashem, eu quero uma bicicleta. Por favor, me manda uma bicicleta. E assim foi. Esse Avrech, um dia indo para o Kolel, num dos caminhos que ele pega na rua, ele viu, se deparou com uma bicicleta, já mais ou menos, situação dela bem antiga, que ele entendeu que já ia ser tipo doada para uma instituição de doação. Ele viu lá, ou do lado do lixo, ou perto do lixo, uma coisa assim. Então ele falou, bom, caniré, isso aqui, doação. Então ele colocou uma pete com um aviso. E explicando assim, se essa bicicleta seria doada, eu estou interessado, por favor, se podemos receber essa doação dessa bicicleta. Ok. E esse é meu telefone. Chegou uma pessoa o dia seguinte, ligou para ele, falou, com quem estou falando?
falando com fulano Avrech, ele contou a história do Yelet, que ele não tem como comprar uma bicicleta, só que ele falou que pediu para Boreolam, para Hashem, uma bicicleta, e Baruch Hashem parece que iluminou os olhos e viu essa bicicleta. Chegou o homem e falou, Behemet, acho que Hashem ouviu a tefilá de vocês, da criança, então Behemet, vocês podem vir pegar a bicicleta, mas antes de pegar, por favor, bate na minha porta, que eu moro no 3º andar, exemplo. No dia seguinte, o pai com a criança foram, antes de pegar a bicicleta, tocaram a campanha no 3º andar. O homem desceu, o homem abriu a porta, viu quem era, falou, antes de pegar essa bicicleta, me acompanhe até lá embaixo. Ele foi até lá embaixo, até o carro dele, abriu o porta-mala e o que ele tirou? Tchá, uma bicicleta nova. Aí o Avrech falou, não, o que é isso? É essa que ele quer. Essa pessoa falou, לא. ילד שיש לו אמונה חזקה כל כך. Uma criança que tem essa fé tão forte dentro dela, בוודאי השם שולח לו אופנים חדשים. בורא vai proporcionar para ele o quê? Bicicleta nova. אני שמח להיות השליח להביא לו את זה. Eu só sou o quê? O mensageiro de Hashem. Eu estou contente, então me deixa. Se não, ele conta que não tinha o que fazer. Moral da história, que é o principal legado. Tefilato shel Beni, conta que o Avrech, foi das profundezas do coração temimá. O que é temimá? Pura, ingênua. Sem começar a pensar, mamu. Direto falar Kadosh Baruch Hu. פעלה את פעולתה, אני מאחל לו שלעולם לא הבאתי, fala o pai, בעזרת השם, que ele continua com essa ingenuidade toda a vida, שתמיד הבן עם אבא שלו שבשמיים, ולוואי עלינו, quer dizer, criança pura, que nem aquela criança que chorou e falou, Ima, não me abandone, chorando para Boreolam, quem é que pode salvar? Só Hashem. Quanto mais coisa nós temos na cabeça, mais difícil ser mais puro, não é verdade? Mas tem que chegar nesse nível. O Tzemach Tzedek היה אומר, מקובלן, ele recebeu dos rabanim dele, que uma tefilá que é feita desta forma pura, íntegra, ingênua, אף אם היא יוצאת מפי של יהודי פשוט, mesmo que saia essa tefilá de um simples יהודי, הרי מתקבלת כתפילתם של צדיקים הראשונים. ela aceita como grandes tzadikim, grandes justos. Por quê? Porque essa tefilá shayechet. Essa tefilá é minha, me pertence. Eu faço parte dela. Meu coração está dentro. Olha o nível, o gavoa que a gente começou. E aí ele próprio traz uma história, o Tzemach Tzedek, na verdade quem traz isso é o Rav Biderman Shlita. Ele traz a história que é o seguinte, Yehudi, Beshema Tzemach Tzedek, o Yehudi, camponês, Pashut, que ele morava próximo da cidade de Jerusalém. E o sustento dele qual era? Ele tinha uma plantação e trazia as frutas, verduras, vender em Jerusalém, o que ele... E assim era o sustento. Só que ele não sabia rezar nada, não sabia nem que era o Sidur. Mas nesse vai e vem, ele viu as pessoas de Jerusalém rezam, se interessou. Ele fez uma amizade com o Talmid Chacham de Jerusalém e pediu, por favor, quando eu venho aqui vender minhas frutas e verduras, podemos combinar uma chavruta e o senhor me ensina um pouco de tefilá, de reza, de alguns trechos, me ensina o que é um sidur. E assim foi, esse Chacham ensinou para ele e dividiu, caniré, domingo isso, segunda um pouquinho mais, terça e vai indo. Respeita essa ordem. E assim foi. Chegou próximo do Chodesh Cheshvan, do mês de Cheshvan, que Eretz Israel começa a chuva, inverno, essa época, vai. E aí, falou esse Yehudi simples, para esse Talmid Chacham, olha, não vou conseguir ainda chegar, como eu chego uma vez por semana, 2 vezes por semana, porque vai chover, frio, o caminho não é fácil, então eu vou deixar pelo menos um mês de... não vou vir. Então já me prepare as folhas do Sidur de antemão. E assim fez. Passou esse tempinho.
Aí, esse Yehudi foi para Jerusalém. Só que ele se deparou aqui, uma coisa interessante, que todas as lojas estavam fechadas. E aí ele falou, o que é hoje? Shabbat? Será que eu errei na contagem? Não podia abrir lá, eu vim aqui, uai. Aí ele viu uma pessoa passando e falou, hoje é Shabbat? Falou, não é Shabbat. Então porque está todo mundo fechado? Ele falou, hoje é dia de jejum. E jejum, lojas fechadas, não pode trabalhar. Foi assim, foi. Jejum, não pode trabalhar, não sabia de nada. E eu quase comi. E eu iria comer. Calma. Aí foi perguntar. Certo? Aí pegou esse Talmid Chacham, falou, porque você não me disse que era jejum, não pode trabalhar. Falou, não estava no cronograma esses dias. Foi um jejum que realmente você não falou que tinha que chegar chuva, não chegou. Então foi decretado o jejum. E aí todo mundo se reúne para rezar e tal. Aí esse Yehudi Pashut falou, o senhor está me explicando que não chove, então decretaram jejum por isso? Por isso precisa decretar jejum? Aí o Rav falou, mas se não é isso, então o que você acha como pode se resolver isso? Não chove, precisa de chuva. Esse Yehudi camponês falou, Pashut, quando eu preciso de chuva no meu campo, eu levanto o meu olhar para os céus e começo a olhar para Hashem no meu fundo do meu coração, dizendo, Avinu Shebashamayim, meu Pai dos céus, Tzarich ani lechol, eu preciso comer, por favor, me desce chuva. Imediatamente cai a chuva. Esse Chacham falou, então por favor, faça isso. Ele chegou e falou, Hashem, para quem você vai dar chuva se não as pessoas de Jerusalém? Banecha uvecha, são teus filhos queridos, desce chuva, eles precisam de sustento. Diz a história e começou a chover com tudo. Concluiu Tzemach Tzedek, a Yehudi Azeh, qual foi a diferença? Que ele rezou betimimut, sem grandes o quê? O que é essa temimut? Preste atenção. Enohirer klal, ele não pensou, Shema u enoraui, talvez eu não sou o quê? Apropriado. Lo hashav sheulai yerdu geshamim, ulai Hashem vai ouvir, não vai aceitar mesmo. Ele está indo com sua fé a pshutar. Ele sabe que Boreolam pode tudo. Ele está me ouvindo. Por favor, desce chuva. Não é fácil. É que nós pensamos demais. Esse é o problema. Aqui não pensou nada. É Abba. Ele ouve o filho. Acabou. E criança é assim. Eu estou falando com Hashem, Pashut. Eu não tenho dúvida. Não tem nem sombra de dúvida que não tem conexão. Tem conexão sim. Olhem só até onde que é essa conexão, como a Hashem atende. Eu vou dar uma pequena introdução. A gente já falou que Vadai, que quanto mais condição a pessoa de se expressar, melhor. Na sua linguagem que ele fala com Hashem, mais detalhada, não é verdade? Mas vamos supor, um filho que chega para o pai, ele não consegue ser tão detalhista, ou não consegue falar, ou não. Da forma que ele fala, o pai faz de tudo para quê? Para entender e atendê-lo. Por que eu estou dando essa introdução? Porque vocês vão ver agora as histórias que eu vou trazer para vocês. Bomba. Não é histórias verdadeiras. Quem traz a primeira é Rav Yitzhak Zilberstein, que é o seguinte. Está escrito no livro Priyo Matok. Uma moça da França, solteira, foi com sua amiga, que ela não sabia falar Ivrit, Lashon HaKodesh, foi para o Rosh Shiva do Negev Zechza Livrachar Rav Yisachar Meir, Alav Shalom. Vocês lembram dele? Lembram. Ele via muito aqui. Muito. Tzadik. Então, foi até ele, pediu uma berachá, que ela tinha o que, Rabotai? Ani bat 38.
eu estou com 38 anos e não conseguiu casar ainda. Triste, muito amargo. O Rav Yisachar Meir Alav Shalom chegou para ele e falou: eu vou te dar uma segulá, durante um mês, leia 4 capítulos de Teilim. O 8, o 13, o 24 e o 50. Hashem Yazor. Passou um mês, ela foi com sua amiga outra vez para o Rosh Shiva, para o Rav Yisachar Meir Alav Shalom, e nesse dia falaram que o Rav não se sentia bem, então não podia receber elas. Só que a jovem de 38 anos falou: por favor, deixa eu entrar, que eu tenho certeza, com a notícia que eu vou trazer para o Rav, vou fazer ele o quê? Melhorar. Deixaram ela entrar, e ela falou, na hora que entrou, que ontem Rav passou um mês e Baruch Hashem conseguiu noivar. Depois de um mês, Bul noivou. O Rav ouviu isso e ficou super contente. Aí o Rav se impressionou com a segulá e falou: me conta, realmente você leu o Teilim, os Pirkei de Teilim que eu mandei você ler? Olha só que ela respondeu: Hacham, eu não sei ler Lashon HaKodesh, mas dia a dia eu abraçava o livro de Teilim, e dizia o seguinte, com lágrimas: capítulo 8, capítulo 13, capítulo 24 e capítulo 50. Ribono Shel Olam, faz de conta que, já como eu não sei ler, faz de conta que eu falei esses capítulos e me manda, por favor, o meu par. Fez Teilim? Me manda o marido. Fez Teilim? Fez, valeu. Não falou, mas é meu filho, é a forma de se expressar. O pai faz de tudo para entender e atender. Conclui Rav Yisachar Meir, ele, quando viu isso, ele falou: uai, está escrito no Sefer Hasidim, שגם כשאדם קטן ואינו יודע כלום, mesmo quando uma pessoa ela é pequena e não sabe nada, Boreolam está contente com as suas poucas palavras. Eu vou te atender. Kach natan et Yeshua, conforme essa Isha. Afalpi shelemase não tirou nada, no ato não tirou nada, nem um perek de Teilim. Mas é o máximo que ela podia fazer. Conclusão: se Hashem ouve até mesmo aquele que não rezou, Kal vachomer, certeza que você, Baruch Hashem, você consegue tirar palavras de reza, palavras de tefilá, palavras de Teilim, que Hashem vai te ouvir. Tem uma história aqui meia total. São coisas mais difíceis, sim, mas é o máximo que eu consigo, certo? Então fala aqui, o Rav traz essa história, Rav Ochila, em nome do Rav Yechiel Meir Tzukar Shlita. Uma história, ele não sabe se é verdadeira, mas ele fala que o legado tem tudo a ver. Que é o seguinte: Lo alenu velo alechem, num lugar em Chutz Laaretz, ocorreu uma epidemia. Nessa epidemia, Hashem Yishmor, morriam as mulheres. Começaram a morrer, Lo alenu, 2 mulheres por semana, depois começou a aumentar. Começaram a fazer todo tipo de rizuk, tefilot, aniot, e não parava. Até que de um dia para o outro parou. O tzadik daquele lugar, ele fez Shelat Halom, ele foi dormir pedindo para que Hashem revelar por que parou, o que aconteceu, como foi, Mamu. Então do Shammai trouxeram que a epidemia parou por aquele fulano, pela tefilá daquele fulano. E era conhecido que aquele fulano, tristemente, era um ignorante daqui até os céus, tristemente não sabia nada. Nada. Certo? Nada. Ele começa assim: Leodei Massipur, em nome do Yaakov. Ele fala. Tá, então aqui o Moreno está falando que é verdadeiro, então melhor ainda. Então aqui foi atrás dessa pessoa tão ignorante. E ele se aproximou, ele viu que tudo errado na reza, troca tudo. Então ele chegou, ele viu no Barech Halenu que esse ignorante chegava e falava assim: Ubarech neshotenu kashanim atovot. Em vez de falar Ubarech, me ajuda. Ubarech shenotenu kashanim atovot,
que Boreolam abençoe nossos anos como os bons anos. Em vez de falar Shanim, anos, que ele falou? Nashim, mulheres. Mas ele falou com uma kavaná que ele ficou contente. Estão rezando. Eu agora estou aqui na meu tefilá, na meu amidá. Então, Boreolam, ubarech neshatenu kanashim atovot. Boreolam aceitou. Mas trocou. Não é trocar. Eu sou teu pai. É tua forma de se expressar. Eu entendo você. Tuas palavras. A tefilá shayechet lo. Fala o Rav Yehiel Meir Tzukar. Hi tefilá sheben hamitparek al aviv. Tefilá shechibur amiti. Se uniu. Tefilá como essa fura qualquer Shamayim. Última história, com isso eu termino. Essa é meio ou essa é total? Não, essa é boa. Para terminar como legado importantíssima. Essa história como aconteceu, quem traz também, hoje estamos com o Rav Zilberstein Shlita. Falamos que tem que pedir o que for, tanto coisas pequenas como coisas grandes. Para Boreolam, existe grande e pequeno? Para mim é grande e pequeno, para Hashem, não, então peça tudo. Olhem só até onde vai os pedidos. A história aconteceu com o Rav David Milelov, Zechatzel Livracha, Gaon. Rav David Milelov. Ele chegou e ele queria visitar a José Milublin. Só que ele queria um companheiro, está escrito aqui, com um conhecido. Não queria ir sozinho, queria um conhecido. Só que para ele, até o José Milublin, assim era o fato, ele que precisava ir dormir na casa do companheiro, e depois eles pegavam a estrada para ir visitar o José Milublin. Esse companheiro, bom, vou aceitar aqui na minha casa o Rav David Milelov Tzadik, é uma honra. Só que, Rabotai, não tinha na casa dele o quê? Como vocês falam, nada? Nada. Só tinha farinha. Chegou para a esposa, falou, olha, nós vamos receber aqui o Rav David Milelov, por favor, prepara. Prepara o quê? Então ela falou, o que eu vou preparar? Pegou farinha, água, virou o quê? Daisa, um mingau, imagina o que deve ter sido, né? Serviu para o Rav, e comeram. Tzadik Yesodolam, Rav Milelov, Tzadik, o marido comendo, eles também. Foram para o José Milublin e voltaram. Depois, quando voltaram, o Rav David Milelov chegou para a esposa dele, o Rav David Milelov, quando voltou da viagem, falou, olha, se lembra que eu dormi na casa daquele companheiro? A esposa dele me serviu uma comida e eu senti o Tam Gan Eden. Eu senti o quê? O gosto do paraíso. Então, isso não é qualquer um. Se o Rav Milelov falou que sentiu o Tam Gan Eden, porque é verdade. A Rabanita, a esposa dele, não morava longe, foi até lá. Quis pedir o quê? A receita. Quantos ovos você pegou? Quanto sal, quanto zé? Ele não estava brincando. Então chegou a Isha, falou para ela o seguinte, olha, Rabanit, eu vou te falar a verdade, eu não tinha absolutamente nada, farinha e água. O que sim, eu olhei para o Shamayim, dizendo o seguinte, Hashem, você sabe, está revelado perante seus olhos, Hashem. Eu não iria economizar nada para servir de bom, se eu tivesse, iria servir o bom do melhor para esse tzadik. Mas o que você quer que eu faça? Eu não tenho nada. Então, se eu não tenho nada, mas você, Hashem, você tem. Lecha Hashem yesh Gan Eden Shalem. Você, Hashem, você tem Gan Eden, paraíso. Então te peço, coloca um pouquinho gosto de Gan Eden aqui, nesse tafshir. E assim, por isso foi o que? O motivo do Gan Eden. Conclusão, fala aqui o Rav Zilberstein. Se por Zé não é milagre, o que é?
Shayach, ela se fez o quê? Se pertencer, falou, não tenho o que fazer, o máximo. Abba, me ajuda. Cada um pode rezar para Kadosh Baruch Hu, grande e pequeno, para Borolam é a mesma coisa. Ele precisa estar dentro dessa reza. Borolam não pode vigiadat tzixar de Hashem, a mão é curta de Hashem, não. Ele pode, Borolam, colocar tam de Ganeden na comida. Ele pode casar pessoas, ele pode curar pessoas, ele pode dar filho para pessoas. Ressuscitar, o que precisa, o que cabe a nós? Levakesh, pedir. Boa noite.